Sério, como eles conseguiram gravar esse filme? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre O Lobo de Wall Street, filme de 2013 que completa 10 anos, dirigido pelo Martin Scorsese. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, o Martin Scorsese tinha ganhado seu primeiro Oscar depois de dirigir Os Infiltrados, e apesar de eu sempre ter achado ele bem eclético, isso fica ainda mais evidente nessa fase pós-Oscar dele, né? 2 anos depois ele faz o documentário dos Rolling Stones, o Shine a Light, depois ele parte para um suspense psicológico, que é o Ilha do Medo, também com Leonardo DiCaprio, para no ano seguinte fazer um filme infantil de fantasia com a invenção de Hugo Cabret e depois voltar aí pro padrão mais identificável com O Lobo de Wall Street. Isso porque depois ele também faria o filme mega espiritual e introspectivo que é O Silêncio. Nunca dá para prever para onde o Martin Scorsese vai correr. Mas o curioso em relação ao Lobo de Wall Street é que esse projeto já estava rolando em Hollywood há um tempo, justamente porque o Leonardo DiCaprio e a Warner Bros. Conseguem os direitos de adaptação do livro do Jordan Belfort, que narrou aí suas desventuras e aventuras por Wall Street numa autobiografia que é muito interessante de ler, tá? Inclusive eu cheguei a ler depois do filme, eu recomendo, eles inclusive fazem um bom trabalho de adaptação, e esse projeto logo é anexado com o roteirista Terence Winter, bem famoso por vários episódios do Família Soprano. Já naquela época, que era depois dos Infiltrados, o DiCaprio já tinha convidado o Scorsese para dirigir, mas demora muito tempo para esse projeto sair do papel. Ele é um projeto que exigiria uma classificação indicativa muito alta, um orçamento um pouco mais caro, e nesse vai e vem o Scorsese acabou perseguindo outros projetos, como o próprio Ilha do Medo, que ele faz com o DiCaprio, e enquanto isso a Warner Bros. Tenta encontrar outros diretores, com o Ridley Scott chegando bem perto de dirigir o DiCaprio no Lobo de Wall Street, mas isso também acabou não acontecendo. Foi demorando tanto até o ponto em que a Warner Bros. Perdeu os direitos do livro e o DiCaprio levou para o Festival de Cannes para encontrar outros investidores. Ele conseguiu isso na forma da Red Granite Pictures, uma produtora independente que estava começando no mercado e que topa dar a carta branca para que o DiCaprio consiga fazer o que ele quer com esse projeto, e o DiCaprio convida mais uma vez o Martin Scorsese. Agora sim, os dois saem para tirar esse projeto do papel. E uma curiosidade, né, meio que não tem nada a ver com o filme, mas é curioso como anos depois a Red Granite Pictures faliu, teve que entrar com processo de falência, porque eles estavam envolvidos com um esquema criminoso de lavagem de dinheiro naquele 1MDB, meio que a vida imitando a arte, né? Mas sobre o projeto em si, o Lobo de Wall Street foi estimado num orçamento de 100 milhões de dólares, com as filmagens acontecendo entre 2012 e 2013, com a Paramount Pictures entrando para distribuir o filme nos Estados Unidos, com outras distribuidoras pegando os direitos internacionais. Inclusive foi a Paris Filmes que trouxe o Lobo de Wall Street aqui no Brasil. E então o Lobo de Wall Street finalmente chegou aos cinemas no final de 2013, 10 anos atrás. E eu pergunto a vocês, 10 anos já é o suficiente para classificar um filme como clássico? Porque o Lobo de Wall Street meio que já nasceu um para mim. A história do filme narra a carreira de Jordan Belfort, vivido por Leonardo DiCaprio. Determinado em se tornar um milionário, Jordan navega por Wall Street e monta sua própria empresa de investimentos, cujas ações escandalosas e ilegais rapidamente chamam a atenção do FBI. De muitas formas, eu vejo o Lobo de Wall Street como uma grande sequência espiritual para outro filme do Martin Scorsese que fala sobre a ascensão de um jovem carismático num meio ilegal, que é Os Bons Companheiros, de 1990, e além de ter uma estrutura bem parecida de ascensão e queda, com trilha sonora incidental, de excessos, exageros e quebra de quarta parede, é aquele tipo de filme que justifica a duração longa, porque você vai acompanhar uma verdadeira jornada épica. E eu acho que essa é meio que a palavra para descrever o Lobo de Wall Street. Se Os Bons Companheiros fazem isso com um gênero de máfia, com a ligação daqueles personagens, o Lobo de Wall Street leva todos esses ingredientes para uma situação ainda mais insana e escandalosa no mundo de Wall Street. E mais uma vez, é aquele tipo de filme que fica meio difícil você exigir uma estrutura de 3 atos tradicional, e eu acho que o roteiro do Terence Winter faz um trabalho excelente para pegar todos esses eventos e situações da vida do Jordan Belfort, esses personagens ultra coloridos que ele conhece ao longo
do caminho e coloca tudo numa narrativa de 3 horas que é muito concisa, ela é muito direta, ele dá algumas viradas e curvas pelo caminho, mas é uma jornada que é divertida, né? Não é um filme onde toda cena serve um propósito, mas que serve um propósito de te ambientar na loucura desse personagem. E tem um elemento que eu acho muito interessante no roteiro do Winter, que é como nesse primeiro ato de introdução do Jordan Belfort nesse mundo maluco, como ele tem 2 personagens que apontam e moldam quem ele vai se tornar. O primeiro deles, obviamente, é o Mark Hanna, vivido pelo Matthew McConaughey, que tem uma cena bem curta, né? Ele tem algumas breves aparições com destaque para a cena do restaurante, que além de ter aquele canto no peito icônico dele, que o Scorsese transforma em trilha sonora nos créditos finais, é meio que a direção toda para as drogas, para a prostituição, para os excessos, e realmente transformar o Jordan Belfort nessa figura insana e anárquica que ele se transforma ao longo dessas 3 horas, né? Eu acho curioso como você tem um personagem que aparece e meio que faz tudo, né? Ele já é o proto Jordan Belfort e ele nunca mais volta no resto do filme. É uma decisão bem curiosa, mas que também é justificável porque o Matthew McConaughey estava naquela época gravando o Clube de Compras Dallas, né? Performance que disputou com o Leonardo DiCaprio o Oscar de melhor ator. E reassistindo o filme agora, né? Eu já vi várias vezes, eu percebi bastante a importância da personagem da Teresa, que é a primeira esposa do Jordan Belfort, vivida pela Kristen Milioti, meio que ela que dá as direções certas pro Jordan no começo da história, né? É ela que encontra o anúncio de jornal para aquela pequena firma de investidores, é ela que dá a ideia de que ele pode vender aquelas ações, aquelas penny stocks que eles chamam, né, que são mais baratas, para os grandes investidores, e é ela também que garante pro Jordan que ser chamado como Lobo de Wall Street, ser visto como um cara meio exagerado nos negócios, vai ser um grande golpe publicitário. Então, a Kristen Milioti é muito importante também, e é curioso como ela é literalmente descartada do filme quando a Naomi da Margot Robbie, né, um dos primeiros papéis dela em Hollywood, entra em cena. Então, isso mostra a brutalidade do Jordan Belfort como protagonista e condutor da história. Isso mostra como o roteiro do Winter é cheio de nuances e tem um domínio completo da linguagem dele, especialmente quando o Jordan Belfort tá quebrando a quarta parede e interagindo com o espectador. Ele literalmente conversa com o público de uma forma muito honesta e às vezes meio revoltada, o que faz com que essas 3 horas passem voando, literalmente. Você nunca entende 100% ou de uma forma muito complexa as atividades legais do Jordan, mas isso é porque ele, como espectador, não tem paciência para te explicar e ele nem perde tempo com isso, o que eu considero uma metalinguagem sensacional. Linguagem, por sinal, é um fator muito chave desse filme, e eu nem me refiro ao uso recorde da palavra fuck, mas literalmente a linguagem cinematográfica, porque o Jordan Belfort nesse filme, meio que o momento eureka dele, né, o que é o diferencial dele? É a lábia, né, é como ele fala, é como ele consegue convencer as pessoas, e ele chega num ponto em que ele fala, bom, como eu vou entrar em Wall Street, eu vou convencer essas outras pessoas a falarem que nem eu. Então, quando você tem um personagem cujo domínio é a linguagem, e você tem ele no domínio da narração e da quebra de quarta parede, você tem experimentos de narrativa muito legais, como quando, por exemplo, ele muda a cor da Ferrari dele no meio de uma cena só porque é ele quem está narrando, ou principalmente quando ele oculta alguns momentos da história, como quando ele fala que ele dirigiu o carro de boa mesmo estando drogado, mas posteriormente você vê as consequências do que aconteceu de verdade. Faz muito sentido as decisões de narração e de quebra de quarta parede nesse filme. Eu acho que ele é realmente um trabalho fenomenal de roteiro e também de direção, né? Agora a gente chega aí no Martin Scorsese junto com o diretor de fotografia Rodrigo Prieto. Por trás das câmeras, esses dois aí fazem uma verdadeira festa, é uma esbórnia. A câmera tá sempre em movimento, passando pelos escritórios, capturando essa anarquia de sexo e drogas de uma forma impressionante, com uso de câmera lenta, com câmera acelerada, com várias ferramentas diferentes, e de novo, você nunca vê essas 3 horas passando. É um filme extremamente dinâmico e envolvente, e eu acho que o Scorsese também tem boas nuances de direção quando ele tá em diálogos, como por exemplo quando o Jordan conversa com esse agente do FBI, do Kyle Chandler, né? A aproximação entre eles e o direcionamento errado que o diálogo leva é um momento muito bom do filme, mas principalmente a cena em que o Jordan tá com essa droga vencida, estragada, que chama Lemon, que ele perde a mobilidade das pernas, ele fica meio que paralítico e babando, e num filme que é tão rápido, tem tanto corte, que até o Miss Schoolmaker, né, faz o máximo para tornar ele o mais imprevisível possível, você tem esse plano inacreditável onde o Leonardo DiCaprio tá se arrastando pelo chão por quase 4 minutos sem corte, abrindo a porta do carro com a perna, né?
é simplesmente incrível. E da mesma forma, né, enquanto você vai nesses momentos que são engraçados, que tem bastante humor, o Scorsese é assim pra te passar por um momento muito tenso e assustador, como quando Jordan briga e agride a Naomi numa cena mais tensa no final do filme, que mais uma vez te remete àqueles momentos de violência doméstica no Touro Indomável. É curioso como o Scorsese te coloca do lado desse personagem, ele te apresenta toda a festa, os momentos deslumbrantes, o carisma que ele tem, e ele gradativamente, através da câmera, vai se distanciando dele e mostrando como ele vai se tornando uma figura decadente. Eu acho que isso é muito bem representado por esse plano plongé incrível, onde o Jordan finalmente vai para a prisão, né? Você tem realmente essa imagem que parece um quadro, é como se fosse a queda de um rei que você vê finalmente acontecendo. Eu acho realmente um dos melhores trabalhos de direção do Martin Scorsese, que de quebra ainda tem uma seleção musical de trilhas e canções que pra mim rivaliza com um dos Bons Companheiros, hein? E naturalmente eu preciso falar do Leonardo DiCaprio porque eu considero essa a melhor performance da carreira dele de longe. Você tem momentos dramáticos e de inocência nesse começo do filme, mas é a loucura, é o timing cômico, as caretas e insanidades que ele faz aqui que elevam esse como o grande trabalho dele pra mim. É simplesmente magnífico, seja quando é engraçado, quando é trágico ou quando é te deixar de vergonha alheia total. Sério, o que ele faz naquela sequência da droga lá, se contorcendo, levantando a porta do carro com a perna, é um ator se dedicando de corpo e alma para um personagem. Tipo, eu sei que no Regresso ele comeu o fígado de não sei o que, se jogou na neve lá, mas não chega aos pés do que ele faz nisso aqui. E também não posso deixar de destacar o Jonah Hill, que faz o melhor amigo dele, o Donnie. Que personagem completamente estúpido e insuportável, que consegue tornar o Joe Pesci nos Bons Companheiros como um cara calmo. Uma ótima performance do Jonah Hill também. Eu acho que o Martin Scorsese é muito bom para ajudar e direcionar os atores a criar esse tipo de personagem que você simplesmente quer socar o filme inteiro. É uma ótima dinâmica que ele tem com o Leonardo DiCaprio. Eu considero o Lobo de Wall Street mais um daqueles clássicos modernos que a gente anda comentando no canal aqui, né? É engraçado falar tanto desses filmes recentes do Scorsese e os do David Fincher, mas o que a gente tem aqui no Lobo de Wall Street é uma jornada épica, engraçada, chocante, que vai para direções que você não espera, que tem personagens que são difíceis de gostar, e principalmente o Jordan Belfort, né, do Leonardo DiCaprio, mas de novo, com essa condução dinâmica, essas 3 horas que você passa voando e essa grande performance do Leonardo DiCaprio, eu acho que é o tipo de experiência que vai ser difícil de replicar. Para o Lobo de Wall Street, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, o Lobo de Wall Street seria nada mais nada menos do que o maior sucesso da carreira do Martin Scorsese. O filme estreou nos Estados Unidos em 25 de dezembro de 2013 com 18,361 milhões de dólares, arrecadando 116,900 milhões nos Estados Unidos e 406,878 milhões no mundo inteiro. Quem diria, né? Um filme desse fazendo quase $500 milhão é muito merecido. E no Oscar o filme também foi merecidamente lembrado, indicado a melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado para o Terence Winter, melhor ator para o Leonardo DiCaprio e melhor ator coadjuvante para o Jonah Hill. Mas infelizmente ele saiu de mãos vazias dessa cerimônia. Bom, mas é isso, pessoal. Deixem nos comentários depois o que vocês acham sobre o Lobo de Wall Street e se vocês concordam comigo ou não que essa é a melhor performance da carreira do Leonardo DiCaprio. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.